Você sabia que ligações químicas caem no Enem? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para se dar bem no Enem. Vem com o Xandinho! Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com você? Xandinho, professor de Química, passando aqui para te ensinar o que vai cair no Enem sobre ligações químicas, o que você tem que saber. Vamos lá. Primeiro, por que os elementos químicos se ligam, se combinam através das ligações? Simples, gente. Eles querem adquirir a estabilidade de um gás nobre. Ou seja, os gases nobres são um modelo de estabilidade a serem seguidos. Olha só, os gases nobres, em sua maioria, possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que possui 2. Então, os elementos químicos se combinam para adquirir esta estabilidade. Vamos pensar comigo. Os elementos do grupo 1, 2 e 13, ou família 1A, 2A e 3A, têm a tendência de ceder elétrons. Eles são muito eletropositivos, vão ceder elétrons para os elementos que são eletronegativos. Xandinho, o que vem a ser eletropositividade e eletronegatividade? A eletropositividade é a tendência que um elemento apresenta em uma ligação química de ceder elétrons. Os metais apresentam essa propriedade. Família 1, 2 e 3A. Os elementos que são eletronegativos têm a tendência, ou melhor dizendo, apresentam a tendência de atrair elétrons. São os elementos do grupo 15, 16 e 17, ou família 5, 6 e 7A. Tranquilo? Então, como é que funciona? Os elementos, os metais, cedem elétrons e os ametais recebem esses elétrons. Perfeito? Um exemplo, cloreto de sódio, o NaCl, o sal de cozinha. É formado através da ligação do sódio, que vem do latim natrium, por isso o símbolo Na. Ele vai ceder um elétron para o cloro, que é do grupo 17, ou família 7A, que vai receber esse elétron. Olha como é que funciona aqui, ó. Beleza? E as propriedades dos compostos iônicos, Xandinho? Nós temos que saber, mas é claro que sim, gente. Olha só, os compostos iônicos, eles se encontram à pressão de 1 atm e a temperatura de 20 graus Celsius no estado sólido. Primeiro ponto. Segundo, eles não conduzem corrente elétrica em estado sólido, somente quando fundidos ou quando dissociados em solução. Outro ponto importante, apresentam alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, devido à atração eletrostática. Lembre-se, eu tenho um cátion e um ânion. Cátion, carga positiva, ânion, carga negativa. Beleza? São solúveis em água. Perfeito assim? E detalhe, são duros e quebradiços. Beleza? Xandinho, e a ligação covalente? Bom, a ligação covalente, a sua principal característica é o quê? O compartilhamento de elétrons. Enquanto que a ligação iônica, eu tenho transferência de elétrons de um metal para um metal ou de um metal para o hidrogênio, importante mencionar, formando assim um hidreto metálico, perfeito? Na ligação covalente, eu tenho compartilhamento, que pode ser de um par de elétrons, formando uma ligação simples, ou uma dupla com 2 pares, ou uma tripla com 3 pares, perfeito? A ocorrência da ligação covalente. Ametal com ametal com hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio. Existe esse compartilhamento aí. Tranquilo? E as propriedades dos compostos covalentes, Xandinho? Apresentam baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. São maus condutores de eletricidade. E tem um detalhe importante, a temperatura ambiente se encontra nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Tranquilo? A ligação covalente, ela também pode ser sigma e pi. A ligação covalente sigma é aquela onde ocorre o choque frontal entre os orbitais atômicos. Só existe um choque frontal. Perfeito? Enquanto que a ligação pi, eu posso ter, o choque vai ser lateral entre os orbitais atômicos. Então, a ligação sigma, ela é mais forte em relação à ligação pi. Não esqueça esse detalhe. A ligação covalente, ela também pode ocorrer entre elementos que têm diferença de eletroatividade ou não. Um exemplo, hidrogênio com hidrogênio. É o mesmo elemento. Então, a ligação covalente não vai apresentar diferença de eletroatividade. Então, é uma ligação covalente apolar. Enquanto que o HCl, por ser o cloro um elemento mais eletronegativo, ele vai tender a atrair mais o elétron da ligação, mas eles continuam compartilhando elétrons. Então, se existir diferença de eletronegatividade entre os ligantes, nós temos uma ligação covalente polar. Tranquilo, amiguinho? Tranquilo, amiguinha? Então, Xandinho, espero que você tenha compreendido essas dicas que serão muito importantes para o seu sucesso no Enem. Desejo a você bons estudos e até a próxima. Valeu!